Um dos pilares que dá nome ao jogo. RPG? Role Playing Game? Jogo de representação? Será que um bom roleplay é só balançar os braços e fazer uma voz engraçada? Eu acredito que vai muito além disso em todos os aspectos, e hoje eu tô aqui para ajudar os mestres a construir uma cena de interação social capaz de chamar a atenção dos jogadores e engajar eles de maneira mais efetiva nas aventuras. Olá pessoal, Tigruntar aqui na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar um novo vídeo da série Narrando como Mestre, e esse é focado em dicas e técnicas para a construção de cenas de interação social, um dos principais pilares do RPG. E a gente vai ver aqui, que elementos não podem faltar em uma cena, como deixar os jogadores interessados na história e participando ativamente dela. Também daremos uma força para ajudar você, mestre, a fazer improvisações dentro do jogo e criar momentos de reviravolta que vão surpreender seus jogadores. Tudo isso será visto nesse episódio, que ainda vai ter lá no final uma dica do machado especial e também ideias para lidar com aqueles momentos de silêncio esquisito que fica ali entre os jogadores, aquela parada estranha. E com esse vídeo a gente fecha o trio dos pilares da série Narrando como Mestre, porque a gente já tinha feito a construção de cenas de combate e de exploração. E se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar o link para eles aqui no final. E você pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários e pedir algum esclarecimento ou perguntar alguma coisa que ficou na dúvida e você quer aprofundar num desses três pilares. E desde já no vídeo eu quero deixar claro que nem toda interação social precisa ser super planejada. Se os jogadores querem fazer compras no armazém da cidade ou conseguir um quarto para passar a noite, você pode simplesmente escrever os acontecimentos e tocar a condução do jogo. As dicas aqui poderão ser utilizadas sempre que você, como mestre, queira destacar e fazer uma cena de interação social mais elaborada. E sem delongas, vamos logo para as dicas que, como sempre, virão cheias de exemplos para facilitar o seu entendimento. E a primeira coisa que precisa ser pensada é no objetivo geral da cena. O que os jogadores precisam atingir como resultado final? Qual seria um resultado vitorioso para o grupo? Pensar nisso é importante porque vai guiar a sua construção nos próximos passos. Talvez o grupo precise convencer um nobre de que seu conselheiro é corrupto, ou então ganhar o apoio de um acampamento de mercenários para poder proteger uma vila. Às vezes é uma simples questão de conseguir um desconto na compra de um item mágico, mas ter esse objetivo bem definido vai ajudar o mestre a conduzir o jogo sem que a cena saia do controle. Para complementar essa parte de objetivos, deixa eu dar umas ideias em relação aos tipos de missões que seus jogadores podem perseguir em uma cena de interação social. A primeira delas é encontrar um objeto perdido ou roubado. Os jogadores precisam interagir, por exemplo, com os moradores de uma mansão para descobrir pistas e localizar um antigo bracelete mágico que o magnata escondeu antes de morrer. A segunda ideia é desmascarar um espião ou então um antagonista. O grupo precisa convencer os membros da corte de que um dito aliado é, na verdade, um espião do reino inimigo. E se falando em convencer, cenas assim podem ser bastante apropriadas. Convencer um vendedor a te dar um desconto, convencer um mestre cervejeiro a passar a sua receita especial, convencer um capitão da guarda de que seus soldados estão prestes a serem emboscados. Tudo isso encaixa bem, também pode ser um tema de cena de interação social. Outro aspecto muito importante para as construções dessas cenas é o local onde o encontro é realizado. Ele pode ser simples, como a guarita da guarda para poder entrar na cidade, ou então complexo, como o salão de festa do palácio, onde está acontecendo um baile de festa de aniversário. Independente da localização que você escolher, tente construir uma cena com elementos que façam sentido. Uma loja de itens mágicos vai ter um vendedor, um assistente, talvez um mago que encanta os objetos, cercados de uma infinidade de produtos úteis e inúteis. Já um torneio de justa vai ter todo tipo de participante, desde serviçais e escudeiros até cavaleiros, nobres, quem sabe até o próprio rei, sem contar todo aquele ambiente que cerca esse tipo de cena. Quanto mais complexa for a localização, maior a necessidade de você preparar os elementos que vão deixar o jogo mais interativo. E é a hora da primeira dica do machado aqui desse vídeo. A localização de uma cena de roleplay não precisa ser necessariamente um ambiente urbano. Você pode e deve surpreender seus jogadores com cenas assim em lugares inusitados. Criar interações sociais para quebrar o ritmo de uma exploração ou de uma sequência de combates pode ser muito legal. E se no meio de uma floresta
floresta selvagem, os jogadores se deparam com um acampamento de arqueólogos em uma expedição. A conversa pode gerar uma série de consequências, desde os jogadores receberem informações sobre a própria floresta, até os arqueólogos contratando eles como aventureiros e protetores. Ou então, enquanto eles exploram uma masmorra de Drows no subterrâneo, o grupo pode encontrar uma tribo de kobolds que está sendo oprimida e escravizada. Nesse cenário, os jogadores podem libertar os kobolds e ganhar aliados na batalha contra os Elfos das Sombras. E agora que já falamos de objetivos e localizações, que tal a gente focar no aspecto mais importante das interações sociais? Acertou aí quem pensou nos NPCs, ou seja, nos personagens que os jogadores vão interagir durante essas cenas. E é claro que quanto mais interessantes forem os NPCs, melhor serão as cenas. E para ajudar nisso, vamos destacar aqui algumas coisas que você pode focar enquanto pensa nesses NPCs. Que a própria criação de NPCs interessantes merece um vídeo inteiro. E se você gostaria de algo assim, por favor, deixa um comentário aqui embaixo para entender a necessidade da galera. Eu já tenho um vídeo, uma tabela bem fácil para criação rápida de NPCs interessantes. Eu vou deixar o link no final do vídeo aqui embaixo nos comentários. Se você pode pegar lá, ter isso na mão, é um material muito legal. Mas vamos lá! Como criar NPCs para as nossas cenas de interação social mais elaboradas? Isso vai servir para deixar um NPC mais real aos olhos dos seus jogadores e também para facilitar a sua representação e o seu improviso quando for necessário. Vamos começar pensando nas características físicas e de comportamento do NPC. Podem ser coisas simples como altura, cor do cabelo, algum aspecto mais peculiar como um nariz torto ou os dentes escuros. Já para comportamento, você pode inventar um tique nervoso, por exemplo, coçar a orelha esquerda o tempo todo, ou então sempre se referir a uma pessoa como meu jovem. E depois disso, podemos imaginar que traços de personalidade seriam legais. Por exemplo, se você está representando um NPC que está sempre nervoso, a abordagem dos jogadores pode deixá-lo insuportável. Ou então um NPC mais curioso pode entregar informações que os jogadores precisam em troca de algumas respostas. Então vamos de dica do Machado agora, falando sobre vozes para os NPCs. Porque fazer uma voz diferente, engraçada ou com sotaque não é obrigatório para você ter um bom NPC, mas definitivamente chama a atenção dos jogadores. Nem todo mestre está disposto a tentar ou sabe fazer esse tipo de representação. Eu mesmo sou bem ruim nisso, é algo que eu precisava treinar bastante, porque constantemente eu ignoro esse aspecto nos meus jogos. Mas a palavra-chave é essa: treino. Todo mundo que quiser consegue treinar um pouco antes da sessão e ter aí um NPC com uma voz diferente. Você pode, por exemplo, engrossar a voz quando for fazer um NPC grandão, parrudo, e aí poder exaltar essas características. Ou então fazer uma zoeira, o contrário do que seus jogadores estão esperando. Uma voz fininha para quem tem uma aparência meio sinistra. E essas informações iniciais são o suficiente para o mestre apresentar um NPC. Porém, numa cena de interação social mais elaborada, é necessário desenvolver mais detalhes. Você não precisa pensar em toda a história e todo o passado de cada NPC. Para facilitar, foque em informações que tenham sentido para atender ao objetivo dos jogadores. Por exemplo, se os jogadores estão num templo antigo para descobrir informações sobre o caminho secreto até um santuário perdido, o mestre deve definir o quanto os monges que estão ali podem ajudar. Será que eles sabem o caminho completo? Ou só algumas pistas iniciais? Além disso, os monges têm o interesse de esconder o santuário, ou seria legal para eles que o local fosse encontrado? Para facilitar um pouco e te dar algumas ideias, deixa eu apresentar diversos pontos que podem ser importantes aí para sua construção. Comece pensando no objetivo do NPC no mundo em que ele vive. Quais são suas necessidades e vontades? O comerciante quer vender seus produtos. Um nobre precisa garantir a segurança de suas terras. Um ladrão pode estar precisando de ajuda para escapar da cidade. Você também pode ter mistérios, eles são sempre legais. Por exemplo, um passado desprezível que o NPC quer esconder, ou então um segredo que ele carrega. Todas essas opções podem ser ferramentas para os personagens utilizarem depois como barganha. E não precisa ter pressa, porque às vezes é necessário construir o NPC por vários encontros, dando dicas de maneira devagar, mostrando mais e mais da sua personalidade a cada momento, preparando o terreno para que lá na frente da campanha os jogadores tenham todas as ferramentas necessárias para vencer um embate de palavras e argumentos. Outro assunto que torna as cenas de interação social interessantes são baseados em políticas ou conflitos de interesse.
principalmente se os jogadores forem obrigados a tomar algum tipo de partido. Talvez o NPC tenha necessidade de recrutar apoiadores para sua ordem religiosa, os caçadores do amanhecer, e os personagens são exatamente o que ele precisa. Mas aí, se o grupo se juntar a essa ordem, vai se tornar imediatamente rival aos protetores da selva. Como é que os jogadores vão encarar essa situação? Esse tipo de construção é relativamente simples e dá muita história para ser desenvolvida. Agora para você, mais uma dica do Machado. Vamos falar de quebra de expectativa. Porque em algumas cenas é interessante que você apresente coisas que quebrem a expectativa dos jogadores. Talvez o guarda que o grupo está tentando convencer seja na realidade um espião. Ou então, a sacerdotisa da alvorada está na verdade planejando um ritual meio bizarro. Esse tipo de construção ajuda a engajar os jogadores, já que tira o jogo da normalidade e a rotina que a galera está acostumada. Beleza, agora a gente tem um NPC bem construído. É hora de focar em como a cena será conduzida, porque todo o trabalho até agora foi na construção de um ambiente interessante. Mas eu também quero dar umas dicas de como conduzir os encontros. E de cara a gente vai falar das intenções entre os personagens e os NPCs, começando com a disposição inicial, ou seja, como que o NPC vê os jogadores à primeira vista. E esse estado inicial pode ser dividido em 3 simples categorias: hostil, logo de cara se o NPC não gosta dos jogadores; indiferente, se pro NPC tanto faz quem é o grupo; ou então amigável, se o grupo tem uma boa reputação em relação ao que o NPC conhece. Essas categorias são muito importantes nas cenas de interação social, porque é a partir disso que o mestre vai poder se basear para ter resultados mais realistas em relação à conversa e pedido dos jogadores. Quanto melhor o estado do NPC, maior a chance do grupo ter sucesso nas interações. E fica muito mais fácil para o mestre conduzir as conversas e improvisar as situações quando essa disposição inicial está clara. O mestre também pode utilizar a disposição inicial do NPC para basear a dificuldade a ser alcançada nos testes dos jogadores. Por exemplo, para convencer um comerciante a te dar um desconto em uma compra, se ele for indiferente, o número-alvo pode ser um 15. Mas se os jogadores já têm uma relação com o NPC, talvez esse número-alvo caia para 10. E é legal dizer que dependendo da ação dos jogadores, essa disposição inicial pode mudar, mas normalmente nunca mais do que um nível. Ou seja, mesmo que os jogadores sejam super legais e tenham resultados sensacionais nos dados, normalmente um guarda que está hostil, ele não vai de uma hora para outra ficar amigável. Ele no máximo vai ali para indiferente. Isso é legal porque é bem realista. Algumas relações elas precisam ser construídas. Quem sabe em um outro encontro o guarda passa de indiferente aí sim para amigável. Já que a gente falou um pouco sobre rolagem de dados, deixa eu aprofundar ainda mais no assunto. Eu gosto muito de favorecer os jogadores em suas rolagens de dados de acordo com as representações que eles fazem. E para mim uma boa representação não é necessariamente fazer uma voz engraçada. O que eu quero saber é se os argumentos foram válidos, se os jogadores utilizaram informações e segredos que eles possuem, o quão relevante foi um discurso de um jogador em relação às necessidades do NPC que ele está tentando influenciar. Enfim, sempre que os jogadores interpretarem de maneira válida, você pode favorecê-los na hora de pedir um teste na interação social. Isso pode ser em várias formas. Você pode dar vantagem na hora de rolagem, você pode dar um bônus para somar ao dado, ou então diminuir o número-alvo para fazer algum teste com sucesso. E o legal é que quando você faz isso, você está estimulando os jogadores a engajar mais e mais em suas cenas de interação social, em fazer as interpretações, fazer ali um roleplay. Todo jogador gosta de ser beneficiado e essa é uma maneira muito legal de você engajar eles. Outra coisa que dá peso às suas cenas são as consequências delas no resto da história. Como que essas conversas afetam o mundo à sua volta? Que repercussões mais relevantes as interações sociais vão ter para o resto da campanha? Isso pode acontecer dentro da mesma cena ou então posteriormente. Por exemplo, se no meio de um festival os jogadores discutem na frente de todos com a sobrinha do prefeito e logo depois precisam pedir um favor para ele, será que eles vão ser bem recebidos? Ou então, como que um rei inimigo vai reagir ao fato dos jogadores terem descoberto seu espião dentro da corte adversária?
Pense em uma negociação de itens mágicos que tenha saído errado e terminado em violência. Como você acha que outros comerciantes vão receber a visita do grupo, que agora ficou famoso aí por ser causador de problemas? É extremamente importante que o resto do mundo se comporte de maneira realista às ações dos jogadores. Isso vai te ajudar demais nas interações sociais, porque tudo que a galera fizer, eles vão saber que tem consequência no resto da aventura, no resto da campanha. E ó, eu prometi pra vocês uma dica especial do machado final e também umas ideias para lidar com os momentos esquisitos de silêncio em uma interação social. Então vamos começar com a dica do machado. Surpreender seus jogadores pode tornar uma cena de interação social simples em algo épico. Imagina só um vilão que estava morto e de repente ele aparece no meio do jantar do rei, na corte ali, numa boa, trocando ideia. Ou então alguém que tinha uma informação que os jogadores precisam e antes que eles consigam, essa pessoa desaparece. Deixa momentaneamente o salão e logo depois, quando os jogadores vão atrás, escutam um grito e aí o NPC tá morto. Imagine que os jogadores estão na biblioteca para pesquisar sobre uma criatura misteriosa que está devastando o interior, e aí no meio da cena, os guardas da cidade fecham a biblioteca. Na maior atividade, eles estão em busca de um livro que foi roubado. E agora os jogadores precisam ajudar a descobrir quem é o ladrão para poder sair da biblioteca mais rapidamente. Seja qual for a sua ideia, o objetivo aqui é aumentar a tensão da cena, muitas vezes até fazendo um plot twist do objetivo do jogo. E isso pode ser feito de maneira planejada ou então improvisada, para justamente salvar uma cena que está desandando porque ficou chata ou então muito travada. O que traz a gente diretamente para o último assunto do vídeo: como escapar de momentos de interação social que podem rapidamente ficar esquisitos ali na hora do jogo. Aqueles silêncios que surgem quando os jogadores não sabem exatamente o que fazer ou o que falar. E isso pode acontecer com qualquer grupo, principalmente se os jogadores são iniciantes e não sabem ao certo como se comportar na mesa. Mas não precisa se preocupar muito não, que é só você conduzir o jogo normalmente, e se você construir a cena com algumas ideias que a gente apresentou aqui, você vai ter uma ideia fácil de como continuar. Normalmente o que você vai fazer é envolver a utilização de um NPC. É o momento que você, como mestre, tem que tomar as rédeas da situação. Para mim, o ideal é você reapresentar as opções que os jogadores têm que escolher para proceder ao jogo. Por exemplo, se eles já negociaram de todas as formas a compra de uma espada, mas não chegaram em um acordo, fica aquele silêncio na cena, ninguém sabe direito o que fazer, você como mestre reassume o papel do vendedor e simplesmente reafirma o valor dela. Tipo assim: sinto muito, senhores, essa é uma bela espada, o meu preço são 2.000 moedas. Vocês querem comprá-la? Isso vai induzir a uma resposta direta dos jogadores, normalmente dando sequência, encerrando a cena, concluindo a transação ou não. A outra opção é colocar um novo NPC na cena, que pode puxar um assunto que não tem nada a ver com o que já estava sendo discutido, ou então apresentando novas possibilidades para a conversa. Por exemplo, se os jogadores estão em círculos com os argumentos para decidir quem é o espião no meio da corte, talvez seja interessante inserir na conversa uma jovem cozinheira que escutou o barulho de passos no início da madrugada, perto de uma passagem lateral na mansão. Esse tipo de inserção ajuda demais a quebrar o ritmo da cena e dar novo gás para a galera poder continuar. E aí, você acha que a gente cobriu todos os assuntos relativos às interações sociais? Eu espero não ter deixado nada muito importante de fora. Só que muitas cabeças pensam melhor do que uma só, e eu peço a sua ajuda para complementar o assunto e informar ainda mais a galera que acompanha os vídeos. Todo mundo pode passar o olho, ler os comentários que ficam aqui embaixo e de repente pegar alguma dica que eu não falei no vídeo, mas que você conhece. Então faz essa moral, deixa aqui embaixo qualquer coisa que você acha legal para deixar as cenas mais interessantes e a gente bate esse papo depois que eu postar o vídeo. Eu leio e respondo praticamente todo mundo que interage. E se você quer saber como construir boas cenas de exploração com várias dicas e exemplos para poder engajar seus jogadores, é só clicar nesse vídeo aqui do lado para poder conferir. Desse outro lado aqui, o meu objetivo é ensinar você a montar cenas de combates inesquecíveis. O vídeo fica bem aqui, ó, só clicar também pra gente continuar juntinho no YouTube. Eu vou encerrando por aqui e espero de coração que essas dicas tenham sido bastante úteis para você. E é isso! Valeu, galera! Pega um desses dois vídeos aqui pra gente continuar junto e vamos nessa moral. Joguem muito RPG. Valeu! Abraço!